Vamos lá. Por que que o batismo católico praticado e pregado pela Igreja Católica não é válido à luz da Bíblia? Primeiro, o batismo na Bíblia ele é um símbolo de arrependimento. Ou seja, todos aqueles que foram batizados foram pessoas conscientes de pecado, de seus erros e de seus atos, sabendo eles que esses atos que eles praticaram não agradam a Deus e que são pecados que, se não arrependidos, os levarão para o inferno, para a condenação. Eles logo se arrependem e descem as águas para a justificação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O batismo é para perdão dos pecados, para justificação. A primeira coisa que Pedro falou foi: arrependei-vos. Como que uma criança, um recém-nascido, poderá se arrepender? Se arrepender de quê? Se essa criança não tem pecados. Jesus falou: deixai a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. A criança já nasce com pecado para que necessite de batismo? Em uma criança nós podemos encontrar pecados ocultos. Uma criança, ela cobiça, ela deseja a mulher do seu próximo, ela mente. Mas tem crianças que muitas vezes cometem mentirinhas. Sim, mas são mentiras que muitas vezes ela encontra nos pais, nos amiguinhos, e ela faz aquilo por inocência. Não existe uma maldade no coração dela, uma concupiscência no seu coração a ponto dela fazer aquilo ali para benefício próprio ou para prejudicar alguém. Mas tem criança que fala palavrões. Sim, ela fala aquilo porque ela repete aquilo que ela ouve. É por isso que a Bíblia diz que devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que quando ele crescer não se desvie. Essas crianças que falam palavrões, que cometem mentirinhas, que agridem outras crianças, que vivem arengando, são crianças mal educadas, mal ensinadas, fruto de pais que não têm sabedoria espiritual e que não ensinam, que não disciplinam seus filhos no caminho do Senhor. E essas crianças acabam tendo ações e atitudes desagradáveis a ponto de dar a aparência de que elas têm pecado. Mas não é essa a realidade bíblica. Jesus falou: deixai a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Jesus também fala que se nós quisermos ser salvos, temos que ser como uma criança. Por quê? Porque ela tem um coração puro. Ela tem sentimentos sinceros, apesar de que ela não tem conhecimento e sabedoria para lidar com isso. Nós, como adultos, temos consciência, temos sabedoria, mas não lidamos com o pecado. Somos orgulhosos e cometemos pecados e não perdoamos e guardamos, ocultamos esses pecados. E nós temos a consciência de que se nós não nos arrependermos, poderemos ser condenados. Por isso que em Atos dos Apóstolos, onde começa ali a igreja a pregar o reino de Deus a todas as nações e a batizar os que creram no nome do Senhor Jesus, sempre batizou pessoas adultas. Não há um versículo na Bíblia onde mostre o batismo de crianças e muito menos de recém-nascidos. Outro detalhe também é que o batismo católico não é realizado através do nome de Jesus, e sim na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles repetem os títulos e não batizam no nome do Senhor Jesus, que é mais um erro da Igreja Católica e de outras religiões que também batizam na Trindade. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Aqui estamos falando a respeito do batismo de crianças, que é errado à luz da palavra de Deus. Veja o que está escrito em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento. Todos aqueles que desceram as águas se arrependeram dos seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a mensagem para as pessoas que têm consciência de pecado e que carecem de um novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo, da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Algumas pessoas dizem: mas Jesus foi batizado com 30 anos, e aí? Jesus não tinha pecado. Jesus era puro, santo, sem pecados. A Bíblia diz que Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele não tinha pecado e não carecia de batismo. Mas aquele batismo de Jesus foi apenas para nos dar exemplo, para nos mostrar que nós precisamos nascer de novo. Ele nos deu exemplo quando desceu as águas para o batismo. E aquele batismo realizado por João Batista
não é o mesmo batismo apostólico, pois ali ele estava preparando o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O batismo de João Batista foi para preparação, pregando e dizendo ao povo que arrependessem-se e crescem no que após ele viria, ou seja, em Cristo. Então Jesus desceu às águas. João mesmo até falou: tu vens ser batizado por mim? Eu quem preciso ser batizado por ti. Então Jesus diz: não, antes deve ser assim para que as escrituras se cumpram. Jesus veio para cumprir com as escrituras. Ele disse: eu vim cumprir a lei, eu não vim destruir a lei. Ele veio cumprir com tudo aquilo que estava escrito na lei e nos profetas. Por isso ele desceu às águas. Mas ele não foi batizado porque ele tinha pecado, apenas para nos dar exemplo e para cumprir com as escrituras. O batismo de crianças não é válido porque não tem base na Bíblia. Paulo falou em Gálatas 1:8 que se alguém trouxer outro fundamento além do que está posto na Bíblia, seja anátema, ou seja, maldito. Então nós não podemos acreditar que o batismo de crianças é válido. Esse batismo católico não tem base na Bíblia e nós precisamos entender isso porque é o que está escrito. Todas as pessoas que foram batizadas foram pessoas adultas e pessoas que se arrependeram dos seus pecados, dos seus atos e confessaram a fé em Cristo e viveram uma vida ao lado da palavra de Deus.